Então, começando aí, compostos emergentes, né? Quem são, tá? Então, esse termo, ele se refere a substâncias químicas, na sua maioria sintéticas, né? Que são recentemente reconhecidas como poluentes e que podem ter efeitos adversos na saúde humana, no meio ambiente, mesmo em baixas concentrações. O que significa esse recentemente? Porque a maior parte, poderíamos dizer que quase tudo, começa a ser evidenciado a partir da Segunda Guerra Mundial. Né? Durante a Segunda Guerra Mundial, houve um investimento muito grande, né, nas pesquisas de compostos químicos, né? O próprio DDT surge ali, né, como uma substância para controle de piolhos em soldados, né? E passada a guerra, todo aquele arsenal de produtos químicos desenvolvidos durante aquele período tinha que ter um destino, né? E aí as coisas começam, então, a se disseminar, né? E as pesquisas nessa área também se acelerando cada vez mais, né? Ao ponto de chegarmos onde nós estamos. Então, os compostos emergentes, né? Eles se caracterizam principalmente por interferir no sistema endócrino, ou seja, nas glândulas responsáveis pela produção de hormônios masculino e feminino, quando se trata dos disruptores endócrinos, né? Mas nós temos uma série de outras substâncias que afetam o sistema endócrino como um todo. A tireoide, a epífise, a hipófise, as suprarrenais, o próprio pâncreas, né? Todos eles, de uma forma ou de outra, são afetados por algumas dessas substâncias. Mas o que mais chamou a atenção, né, a partir da década de 90, foi a questão dos compostos estrogênicos. Né? Então, quais são os compostos que são reconhecidos como emergentes? Fármacos, remédios, antimicrobianos, reguladores endócrinos, fitoterápicos, antidepressivos, analgésicos, anti-inflamatórios, drogas psicotrópicas, todas elas dentro dessa categoria. Os PFAs, né, que são substâncias per e polifluoroalquil, por exemplo, o mais famoso é o Teflon, né, que é utilizado no revestimento de panelas, né? O princípio ativo, que é o PFOA, que é o mais conhecido, né? Mas também vai estar presente em produtos como espumas anti-chama, roupas impermeáveis, revestimento para sofá e até mesmo alguns cosméticos, né? Insumos agrícolas, né? Os agrotóxicos, a história toda começa mesmo pelo próprio DDT, né? E depois vai para os demais. Os detergentes, o simples detergente doméstico ali, que pode conter tereftalatos, né? Desinfetantes, metais pesados, resíduos de poluição industrial, produtos biotecnológicos introduzidos no ambiente natural, né? Mesmo oriundos de seres vivos, né? Mas lançados no meio ambiente em concentrações acima do equilíbrio ecológico, e ainda os subprodutos gerados pela alteração das moléculas originais, ou seja, uma coisa é o efeito da molécula original, outra coisa são as modificações que essa molécula pode sofrer no meio ambiente, né, gerando o que a gente chama de metabólitos, que podem ser muito mais perigosos do que a própria substância original, né? Enfim, pode passar, vamos adiante, que tem outras questões aí. A problemática, então, são conhecidos atualmente mais de 3 milhões de compostos emergentes e o número ainda aumenta a cada ano. Se acredita que cerca de 1.500 substâncias químicas novas são lançadas no mercado mundial ano a ano, né? Agregando princípios ativos farmacêuticos ou agroquímicos que terminam nas águas. Todos os anos, né? São toneladas de remédios produzidos e vendidos, tanto na medicina humana quanto veterinária, né? E que se tornam agentes de contaminação potencialmente perigosos. O que acontece com os fármacos, né? Ninguém para pensar nisso. É que quando você está
utilizando um determinado fármaco, um medicamento, no máximo 10% da substância ativa desse medicamento vai ser absorvida pelo teu organismo. Os outros 90% vão sair na urina. E esse é o grande desafio na área do saneamento, né? Como eliminar essas substâncias, uma vez que 90% de tudo aquilo que é consumido por animais e humanos, enquanto medicamentos, acaba onde? Na água, né? E por pressuposto, afetando da mesma forma como a esperada, né, no nosso organismo, sobre os outros organismos que estão no meio aquático. Então, se eu estou falando de hormônios, eu estou liberando hormônios e estou afetando os outros organismos lá da mesma forma. Os antidepressivos, os antibióticos, né? Tudo isso, o efeito esperado, é só pensar da seguinte forma: o efeito esperado sobre o meu organismo é o mesmo efeito que vai ocorrer no organismo que está lá no meio aquático e que depois se transfere. Anticoncepcionais também, né? Hã? Anticoncepcionais também. Sim, sim, hormônios, enfim, os hormônios de maneira geral, que são fármacos, né? Mas toda aquela turma ali dos 3 milhões, né? E a maioria, quando a gente fala em 3 milhões, a maioria é considerada como fármacos ou como agrotóxicos, insumos agrícolas. A grande maioria dessas substâncias, né, que nós estamos falando. Então, o que acontece? Várias dessas substâncias são resistentes aos processos de tratamento de efluentes e de água também. São persistentes, quer dizer, eles continuam no ambiente, se acumulam no solo e no sedimento dos rios e são facilmente transportados a longas distâncias, inclusive pela atmosfera das suas fontes. Se eu estiver falando de agrotóxicos, por exemplo, a forma como é feita a aplicação do agrotóxico, ele está ali na atmosfera, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar sobre a deriva química, né? Que tu aplica o agrotóxico numa determinada cultura e a cultura que está lá do lado é afetada, né, pela disseminação via aérea, né? E permanecem, então, no ambiente por longos períodos.